Era início da tarde quando o paciente foi levado à sala de cirurgia. Um homem na casa dos 40 anos, saudável aparentemente, submetido a um procedimento simples, a retirada de um pequeno tumor benigno no pescoço. Nada complexo, nada perigoso. Mas minutos após o início da anestesia, algo inesperado aconteceu. O monitor cardíaco começou a bipar freneticamente. A pressão arterial despencou. O pulso tornou-se quase imperceptível. Os médicos tentaram entender o que estava acontecendo, mas os sinais clínicos não faziam sentido. Em poucos segundos, o paciente deixou de responder a qualquer estímulo. Seu coração parou. Ele estava clinicamente morto. A equipe médica entrou em alerta máximo. A anestesista gritou por ajuda enquanto os enfermeiros corriam para preparar equipamentos de reanimação. As manobras de ressuscitação começaram imediatamente. Compressões torácicas, medicação intravenosa, oxigenação manual. Mas nada parecia reverter o quadro. O paciente estava pálido, sem resposta pupilar, sem respiração espontânea. Era como se seu corpo tivesse simplesmente desligado. Os minutos passavam e as chances de recuperação diminuíam drasticamente. Foi então que um dos cirurgiões reparou em algo incomum: bolhas de ar dentro do cateter central. Uma suspeita terrível começou a tomar forma. Eles estavam diante de uma embolia gasosa, um evento extremamente raro e quase sempre fatal. A embolia gasosa ocorre quando bolhas de ar entram na corrente sanguínea e se alojam nos vasos, bloqueando o fluxo de sangue e oxigênio para órgãos vitais. Quando isso acontece no cérebro ou no coração, o resultado é frequentemente catastrófico. A literatura médica indica que apenas cerca de 1% das pessoas sobrevivem a uma embolia gasosa maciça. E mesmo entre os raros sobreviventes, sequelas neurológicas graves são comuns. Por isso, ao identificar as bolhas no catéter, a equipe entendeu que havia sofrido um erro grave e improvável durante o procedimento. Como aquilo havia acontecido? Quem introduziu o ar na veia e por quê? Os minutos seguintes foram uma corrida contra o tempo. A pressão aumentou dentro da sala cirúrgica. A paciente precisava ser virado rapidamente para a posição de Trendelenburg, onde a cabeça fica mais baixa que o corpo, para evitar que o ar alcançasse o coração. Ainda assim, ele permanecia sem batimentos cardíacos detectáveis. Os médicos injetaram altas doses de adrenalina, tentaram ventilação com pressão positiva e até utilizaram técnicas de hipotermia induzida para proteger o cérebro. Cada segundo contava. E por incrível que pareça, depois de quase 10 minutos de parada cardiorrespiratória, o monitor mostrou uma mudança. Um leve movimento, um batimento fraco, mas existente. Algo impossível. Algo que nenhuma teoria médica explicava plenamente. Quando o paciente foi estabilizado e transferido para a UTI, a equipe médica ainda estava em choque. Como alguém podia sobreviver a uma parada cardíaca de 10 minutos causada por ar no sangue? Isso ia contra tudo o que ensinavam nas faculdades de medicina. Durante horas, os profissionais discutiram o caso, reviram protocolos e repassaram os momentos exatos do incidente. A anestesista responsável pelo acesso venoso chorava copiosamente, acreditando que teria cometido um erro irreparável. Mas o paciente continuava vivo e, mais surpreendente ainda, suas pupilas voltaram a reagir à luz. Não havia sinais claros de danos cerebrais. A equipe não sabia se devia celebrar ou temer o que acabara de acontecer. As primeiras horas na UTI foram tensas. O paciente permanecia sedado e entubado, mas os exames neurológicos não mostravam lesões aparentes. Sua saturação de oxigênio melhorou e os rins, que haviam falhado temporariamente, começaram a responder aos diuréticos. Todos os indicadores sugeriam uma recuperação incomum.
Para tentar entender melhor o que havia ocorrido, os médicos solicitaram uma tomografia cerebral e uma ecocardiografia de urgência. Ambos confirmaram a presença de microbolhas no sistema circulatório, principalmente no lado direito do coração. Era a prova final. A embolia gasosa tinha sido real. E mesmo assim, o paciente resistiu. A investigação interna do hospital começou imediatamente. Foram revisados todos os equipamentos usados durante a cirurgia, incluindo o cateter central, a linha venosa e a bomba de infusão. Um técnico encontrou um pequeno vazamento no sistema de infusão, o que poderia ter permitido a entrada de ar, mas isso não explicava por que ninguém percebeu o problema antes. A anestesia geralmente envolve monitoramento constante da pressão venosa central, o que deveria ter detectado a entrada de ar. Além disso, a equipe afirmou que todas as práticas de segurança foram seguidas. Ninguém assumiu responsabilidade direta. O caso foi encaminhado para a Comissão de Ética Médica e a família do paciente foi notificada sobre o ocorrido. Quando os familiares chegaram ao hospital, o estado do paciente era estável, mas ainda crítico. Eles foram informados de que ele havia sofrido uma complicação extremamente rara e grave. Muitas perguntas surgiram. Por que ele não teve sequelas? Como o cérebro dele resistiu tanto tempo sem oxigênio e, acima de tudo, ele iria acordar? Os dias seguintes foram de observação constante. Enquanto a equipe médica estudava o caso, neurologistas e intensivistas analisavam os exames com atenção. Os resultados eram confusos. Apesar da parada prolongada, não havia evidências de necrose cerebral, edema severo ou outras lesões típicas de hipóxia. Era como se o corpo dele tivesse ativado algum mecanismo de defesa biológica desconhecido. Na manhã do quarto dia, algo inacreditável aconteceu. O paciente abriu os olhos. Estava confuso, mas consciente. Respirava sozinho. Respondia a estímulos leves e, aos poucos, recuperava a capacidade de falar. Quando perguntado como estava se sentindo, ele murmurou, como se eu tivesse morrido e voltado. A equipe médica ficou perplexa. A recuperação completa parecia improvável, mas ali estava ele, falando, raciocinando e lembrando fatos recentes. A notícia se espalhou rapidamente entre os profissionais do hospital. Médicos de outros setores vieram visitá-lo, curiosos para ver o homem que sobrevivera ao impossível. O caso chamou a atenção de especialistas de todo o país. Neurologistas, cardiologistas e anestesiologistas queriam saber detalhes sobre o paciente. Artigos científicos começaram a ser escritos, com relatos médicos e análises profundas sobre o caso. Alguns sugeriram que ele pudesse ter uma mutação genética rara que protegia as células cerebrais da falta de oxigênio. Outros acreditavam que o rápido início das medidas de reanimação teria feito toda a diferença. Mas muitos ainda duvidavam. Como explicar a ausência total de danos neurológicos após 10 minutos de parada cardíaca? Era algo inédito. A história do paciente logo chegou à mídia. Jornais locais publicaram matérias sobre o homem que voltou da morte. Sites de saúde e ciência compartilharam o caso como um exemplo extraordinário de resiliência humana. Pacientes em recuperação assistiam ao depoimento do homem com esperança renovada. E, claro, a polêmica também surgiu. Alguns questionavam se realmente houve uma embolia gasosa ou se o quadro clínico havia sido mal interpretado. Afinal, sobreviver a algo assim era algo tão fora do comum que até parecia mentira. Meses depois, o paciente recebeu alta. Voltou para casa, retomou sua vida normal e até retornou ao trabalho. Foi convidado a participar de congressos médicos, onde contava sua experiência e ajudava futuros profissionais a entenderem melhor o funcionamento do corpo humano em situações extremas. Alguns colegas da área o chamavam de milagre científico.
Outros diziam que ele representava uma nova fronteira na compreensão da fisiologia humana. Mas ele próprio dizia que não entendia como havia sobrevivido. Só sabia que, de alguma forma, seu corpo havia lutado contra todas as probabilidades. A equipe médica envolvida no caso nunca esqueceu aquele momento. Para alguns, foi uma lição de humildade. Para outros, uma prova de que a medicina ainda tem muito a descobrir. O incidente mudou protocolos de segurança em diversos hospitais. Hoje, há maior atenção ao uso de sistemas de infusão fechados, além de treinamentos específicos para a detecção precoce de embolias gasosas. Mas, acima de tudo, o caso serviu como um lembrete de que, às vezes, o corpo humano é capaz de coisas que a ciência ainda não pode explicar. O paciente, anos depois, continua saudável. Viaja, escreve artigos, dá palestras, diz que aquele momento mudou sua visão de vida. Ele conta que, durante a parada cardíaca, teve uma experiência inexplicável, flashes de memória, sensações de paz e uma voz distante dizendo que ainda não era a hora. Alguns chamam de alucinação causada pela falta de oxigênio. Outros acreditam ser parte de algo maior. Ele prefere não definir, apenas agradece por estar vivo. O caso da embolia gasosa que não matou o paciente tornou-se referência em cursos médicos e livros de emergência. É citado em aulas de anestesiologia, reanimação e fisiopatologia. Mas mais do que isso, é lembrado como um dos maiores mistérios da medicina brasileira. Um encontro entre ciência e sobrevivência, entre o conhecimento médico e o limite humano. E talvez, quem sabe, entre a morte e a vida. O caso da embolia gasosa, que não matou o paciente, tornou-se referência em cursos médicos e livros de emergência. É citado em aulas de anestesiologia, reanimação e fisiopatologia. Mas, mais do que isso, é lembrado como um dos maiores mistérios da medicina brasileira. Um encontro entre ciência e sobrevivência, entre o conhecimento médico e o limite humano. E talvez, quem sabe, entre a morte e a vida. E você, o que achou dessa história? Como alguém pode sobreviver a 10 minutos sem batimentos cardíacos? Será que foi apenas sorte ou há algo maior envolvido? Se você chegou até aqui, provavelmente está tão impressionado quanto nós com esse caso. Se gostou deste episódio e quer acompanhar mais histórias reais, onde a anatomia humana cruza com o crime, o suspense e as descobertas científicas mais inacreditáveis, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com alguém que ama um bom mistério com fundo científico.